Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 14 de julho do ano 2021. Eu gostaria de estudar com os irmãos hoje, Apocalipse capítulo 6, mas você precisa de duas Bíblias aí. Vamos estudar Apocalipse 6 em conexão com Mateus 24, ou seja, a Bíblia ela oferece comentário para a Bíblia. Os eventos do capítulo 6 do Apocalipse são eventos pós-arrebatamento. A igreja ela é retirada no capítulo 4 do Apocalipse e o capítulo 4 e o 5 é a igreja no céu. O capítulo 6 é o início dos 7 anos da grande tribulação, aonde o Cordeiro, que é o próprio Jesus, ele abre o primeiro selo. Este primeiro selo, quem abre ele é o Cordeiro, é o próprio Jesus que abre este selo. E o contexto do capítulo 5, versículo 14, então como que você vai entender o capítulo 6 do Apocalipse? Você vai entender ele pelo contexto do capítulo 5. O versículo 14 do capítulo 5 diz assim: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostaram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Ou seja, o primeiro selo do Apocalipse, ele é aberto após o arrebatamento da igreja e é aberto na presença da igreja arrebatada. Por quê? Porque os 24 anciões, eles representam a igreja arrebatada. Então, não tem selos do Apocalipse aberto antes do arrebatamento. Não tem selos abertos, não tem trombetas tocadas e não tem taças despejadas. São eventos pós-arrebatamento. Então, quando você pega Mateus 24, vamos comparar Bíblia com Bíblia. A Bíblia, ela oferece comentário para a Bíblia. É bom lembrar os irmãos que em Mateus 24, Jesus está falando com a nação de Israel. Ele não está falando aqui com a igreja. Jesus está falando com a nação de Israel. Então, esta é uma regra de interpretação para quem está falando. Então, Mateus 24, ele está falando com Israel. Então, Mateus 24, a partir do versículo 4 até o versículo 14, é exatamente os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Você quer ver, meu irmão? Versículo 4, Mateus 24, versículo 4. Jesus, ele está respondendo uma pergunta que foi feita aos seus discípulos, fizeram a ele no versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas. Que coisa? A destruição do templo, que é o versículo 2, já cumpriu no ano 70, né? Isso aí é profecia cumprida. Diz-nos quando serão essas coisas, certo? Já cumpriu no ano 70. E que sinal haverá da tua vinda? Está falando aqui da parousia em Jerusalém. A parousia, ela será acompanhada de sinais, né? Os sinais não é para o arrebatamento, os sinais são para a parousia em Jerusalém. E que sinais haverá da tua vinda, ou seja, da parousia em Jerusalém, e do fim do mundo, que é depois lá do juízo final, onde vai haver o novo céu e a nova terra. Então, a partir do versículo 4, Jesus, então, ele está falando com Israel. Então, Jesus, ele está dizendo assim, ó, e Jesus respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Preste atenção. O próprio Jesus disse aos judeus: eu vim em meu nome, vocês não me aceitou. Virá outro em seu próprio nome, esse vocês vão aceitar. Quem é esse? Esse é o anticristo. Então, Mateus 24, versículo 4, é exatamente o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse. Olha aqui, ó. E havendo
o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro? Esse cavaleiro aqui é o anticristo, né? O anticristo. Jesus está dizendo aqui no versículo 4, Mateus 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele está falando para o judeu: cuidado, judeu, que vocês vão ser enganados. Vai vir muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ou seja, este é o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 6. Olha o versículo 2, a sequência: e ouvireis de guerra. Este é exatamente o Apocalipse 6, versículo 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado-lhe que tirasse a paz da terra, e que ele matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, este é o cavaleiro do cavalo vermelho, né? E ouvireis de guerra. Mateus 24, versículo 6. Cavaleiro do cavalo vermelho. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim? Porque aqui está começando a grande tribulação. Jesus está respondendo a pergunta que foi feita, que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus está falando aqui com Israel, não é com a igreja que ele está falando aqui. Agora veja o 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e haverá, e reino contra reino, e haverá fomes. O que é isso aqui? É o terceiro cavalo, e havendo aberto o terceiro selo, Apocalipse 6, versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. Então esse aqui é a fome. Vamos voltar para Mateus de novo. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e peste. O que é isso aqui? Pestes. Vamos voltar aqui. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4 animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Então a peste aqui é o cavalo amarelo. E terremotos. O que é terremoto aqui? Terremoto em vários lugares. O terremoto aqui é exatamente o sexto selo. O sexto selo. Vamos voltar, o sexto selo. Que é Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Sexto selo, terremoto. Em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Dores de quem? Dores de Israel, porque está falando com Israel, não com a igreja. O princípio de dores é para Israel e não para a igreja. Então vos hão de entregar para ser atormentado, e matar-vos-ão, e seis odiados por todas as nações por causa do meu nome. O que é isso aqui? É exatamente Apocalipse, Mateus 24, versículo 9. É exatamente o quinto selo, que é os mártires. Os mártires. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar aos altos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então vamos lá. Surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, vão enganar muitos. Agora, olha o versículo 14. E este evangelho do reino, evangelho do reino. O que é isso aqui? Aqui não está falando do evangelho da graça, é o evangelho do reino. Quem vai pregar o evangelho do reino? Isso aqui, o versículo 14 é exatamente Apocalipse 7, que é os 144 mil judeus que vão pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Eles vão dizer, qual que é a mensagem deles na grande tribulação? Arrependa, porque Jesus está voltando para implantar o reino teocrático. Esta é a mensagem. Durante a grande tribulação, os 144 mil vão estar pregando arrependimento para que as pessoas arrependam, porque o reino teocrático vai ser implantado. Então, meus irmãos, Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 14 é exatamente a primeira metade da grande tribulação. No versículo 15 já é a segunda metade. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então aqui tem uma linha divisória também. O Mateus 24 ele tem uma linha divisória, da mesma forma que o Apocalipse tem uma linha divisória. Apocalipse 1,19 tem uma divisória.
Mateus 24 também tem uma divisória. Qual que é a linha divisória de Mateus 24? Mateus 24, a primeira linha divisória é até o versículo 14, que é a primeira metade da grande tribulação, os 3 anos e meio. A segunda linha divisória de Mateus 24 é do versículo 15 até o versículo 31, onde acontece a segunda vinda de Jesus na cidade de Jerusalém. E a terceira linha divisória de Mateus 24, ela começa do versículo 32 e vai até o 51. Então, é muito importante você considerar as regras de hermenêutica. Você tem que considerar a regra de hermenêutica. A Bíblia oferece comentário para a Bíblia. Então você pega Mateus 24 e estude junto com o Apocalipse 6. São eventos pós-arrebatamento da igreja. Os selos, as trombetas e as taças são eventos pós-arrebatamento da igreja. Como que você pode afirmar isso, pastor João Peixoto? É só você olhar o contexto. Quando o primeiro selo é aberto, o primeiro selo de Apocalipse é aberto pelo próprio Jesus, o cavaleiro do cavalo branco aparece ali, mas no versículo 14 de Apocalipse 5, aparece também os 24 anciões, que representam a igreja. Ou seja, o primeiro selo só é aberto na presença dos 24 anciões, que representa a igreja arrebatada. Ou seja, vou aqui deixar bem mais claro para você. O primeiro selo só é aberto na presença dos 24 anciões, que representa a igreja arrebatada. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima quarta-feira na presença do Pai Celestial. Amém.